Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Diego da disciplina de Contabilidade do Agronegócio. E hoje vamos começar a estudar as culturas permanentes. Culturas permanentes. Até aqui nós estudamos as culturas temporárias. Agora nós vamos estudar as culturas permanentes, que são os dois tipos de culturas que nós temos na agricultura. Ok? Então vamos começar a estudar sobre a contabilização dos custos para a formação dessa cultura, onde esses custos são contabilizados, a forma de mensuração dessa cultura, de acordo lá com a nossa norma brasileira de contabilidade, que trata de ativos biológicos e produtos agrícolas, e de acordo também com a norma que trata de ativos imobilizados. Nós vamos ver também a definição de plantas portadoras pela NBC-TG 29, que são aquelas que produzem os produtos agrícolas por mais de um período. Isso tudo nós vamos começar a estudar sobre culturas permanentes a partir de agora. Trago mais uma vez as referências bibliográficas para a nossa disciplina, para a nossa aula, para o nosso curso, que é a NBC-TG 29, que trata de ativos biológicos e produtos agrícolas, o professor Marion, o livro Contabilidade Rural, Agrícola, Pecuária e Imposto de Renda, a 15ª edição de 2020, atualizadíssimo então. E também a norma brasileira de contabilidade, NBC-TG 27, que trata de ativos imobilizados. Essas são as referências que nós vamos utilizar para dar continuidade nos nossos estudos da contabilidade do agronegócio. Então vamos lá. Culturas permanentes. Nós estudamos até aqui as culturas temporárias. As culturas temporárias, também conhecidas como culturas anuais e culturas temporárias, são sinônimos, que são aquelas cultivadas, colhidas, produzidas durante um ano, durante 12 meses, durante um exercício. Então, aquelas que nós estudamos até aqui são as culturas permanentes. Nós vamos estudar agora a que nós estudamos até aqui são as culturas temporárias. O que nós vamos estudar agora são as culturas permanentes. As culturas permanentes são aquelas que permanecem vinculadas ao solo e proporcionam mais de uma colheita ou produção. Então vejam a diferença. Nós também já vimos a diferença lá atrás de culturas temporárias e permanentes, mas olha o que diz aqui. As culturas permanentes são aquelas que permanecem vinculadas ao solo e proporcionam mais de uma colheita ou produção. Então, se for uma colheita ou produção, como nós vimos, é temporária. Se for mais de uma colheita ou produção, cultura permanente. Então, aqui, basta a cultura durar mais de um ano e propiciar mais de uma colheita para que ela seja permanente. Quais são os exemplos? Cana-de-açúcar. Nós temos aí uma média de 5 cortes da cana-de-açúcar, 5 exercícios. Nós temos a citricultura, a laranjeira, limoeiro. Então, nós temos lá o pé de laranja, o pé de limão. Eles estão ali no nosso ativo imobilizado, produzindo a laranja, produzindo o limão, um produto agrícola. Mas a planta em si é uma cultura permanente. A cafeicultura também é uma cultura permanente, mais de uma colheita ou produção. Silvicultura, oleicultura, as oliveiras, praticamente todas as frutas arbóreas, maçã, pera, jaca, jabuticaba, goiaba e uva. Essa aqui é a referência lá do professor Marion, de 2020. Então, o que precisamos compreender? Que existem culturas permanentes e culturas temporárias. As temporárias nós já vimos até aqui, nós estudamos até o exemplo da cultura do milho. E agora nós vamos estudar as culturas permanentes, que são aquelas que permanecem vinculadas ao solo e proporcionam mais de uma colheita ou produção. Basta durar mais de um ano e propiciar mais de uma colheita para que ela seja uma cultura permanente. Ampliando a definição.
nós temos ativos biológicos lá da NBCTG 29, que trata de ativos biológicos e produtos agrícolas. Então, ativo biológico é um animal e ou uma planta vivos. E o que diz o professor Sérgio Marion? A contabilidade de ativos biológicos abrange tudo aquilo que nasce, cresce e morre. Nós já vimos que, ao morrer, ao colher um produto, ele passa a ser ao colher esse ativo biológico, ele passa a ser um produto agrícola e não mais um ativo biológico. A diferença é que o ativo biológico é mensurado ao valor justo, o produto agrícola, até nesse momento, é avaliado ao valor justo. Posteriormente, o produto agrícola é avaliado normalmente como um estoque, que seria lá o custo ou o valor realizável líquido dos dois, o menor. Mas até o produto agrícola, até o ativo biológico ser colhido, é avaliado ao valor justo segundo a norma brasileira de contabilidade NBCTG 29. Desde que as culturas temporárias e permanentes, até animais, rebanhos e reprodução e corte. Essa é a definição aqui do professor Marion. Nós temos também as plantas portadoras nas culturas permanentes. Então, o que são? Planta portadora é uma planta viva. Se é uma planta viva, é um ativo biológico. Mas a planta portadora é utilizada na produção ou fornecimento de produtos agrícolas, é cultivada para produzir frutos por mais de um período, cultivada a planta para produzir frutos. Se ela for uma planta que não vai produzir frutos e a planta por si só é um produto agrícola, como a madeira, por exemplo, aí ela não é uma planta portadora. A planta portadora, ela produz, ela fornece produtos agrícolas, como o limoeiro, a laranjeira, e cultiva frutos por mais de um período. E outra definiçãozinha aqui, que ela tem uma probabilidade remota, bem pequena, de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata. Por exemplo, um pé de laranja, muito provavelmente não será vendido como produto agrícola, a chance quase zero. Exceto a planta, o pé de laranja, lá no final da sua vida, ela pode ser vendido como sucata, pode ser vendido como lenha, por exemplo. Então, ela não tem a probabilidade de ser vendido. O pé em si de laranja, o produto sim, o pé de laranja não. Então, por isso ela é considerada uma planta portadora. E a NBCTG 29 não se aplica às plantas portadoras relacionadas com atividade agrícola. Contudo, esta norma se aplica ao produto dessas plantas. Então, a planta portadora não é avaliada, não é mensurada ao valor justo, como nós vimos lá nas culturas temporárias. As plantas portadoras são mensuradas ao custo menos a depreciação, de acordo lá com a NBCTG 27, que trata de ativos imobilizados. Então, a planta portadora em si é um ativo imobilizado. Nós vamos ver mais para frente ali como contabilizar, como reconhecer no balanço patrimonial. Mas a planta portadora, diferentemente lá das culturas temporárias que ficam no ativo circulante, primeiro a cultura em formação, depois como produto agrícola, a planta portadora é um ativo imobilizado, lá dentro do ativo não circulante. Então, a planta em si é um ativo imobilizado. O produto dessa planta, como por exemplo a laranja ou o limão, aí sim é considerado um produto agrícola e aí sim está dentro do alcance da NBCTG 29. Por quê? Porque aí esse produto agrícola vai ser mensurado ao valor justo, como nós já vimos na cultura temporária. A diferença é que a planta portadora é um ativo imobilizado. Ainda o que traz a norma brasileira NBCTG 29? Que não são plantas portadoras, as plantas cultivadas para serem colhidas como produto agrícola, como eu disse. Por exemplo, uma árvore cultivada para o uso como madeira. Eu plantei essa árvore, ela vai crescer, vai chegar ao final da sua vida, ela vai ser utilizada como madeira. O objetivo em si dessa planta é ela própria, e não é o produto dela. Não é a laranja, não é o limão, por exemplo.
em que a árvore cresce, chega num determinado momento, ela começa a cultivar, a produzir a laranja e o limão. Que aí a laranja e o limão são os produtos. Aqui não é uma planta portadora a árvore cultivada por si só como um produto. Por exemplo, a árvore para o corte como madeira. Também não são plantas portadoras as plantas cultivadas para a produção de produtos agrícolas, quando há possibilidade maior do que remota de que a entidade também vai colher e vender a planta como produto agrícola, exceto as vendas de sucata como incidentais, por exemplo, árvores que não são cultivadas por seus frutos. Como eu disse ali atrás, não são plantas portadoras, aquelas cultivadas para a produção de produtos agrícolas. E também não são plantas portadoras as culturas anuais, como eu disse. Veja, culturas temporárias, a doutrina trata de culturas temporárias, os livros. Culturas anuais, os livros também tratam, sim, mas, como eu disse, são sinônimos, anuais e temporárias. Por quê? Aqui é a norma que está dizendo culturas anuais. Culturas temporárias, nós vimos que é a doutrina, os livros. Então, aqui a NBCTG 29 traz culturas anuais, por isso que eu disse para vocês que são sinônimos. Quando vocês virem culturas anuais e temporárias, são a mesma coisa. Por exemplo, o milho. Isso aqui está dentro da NBCTG 29, então a NBC trata das culturas temporárias como culturas anuais. Esse quadro também está na NBCTG 29, que trata de ativos biológicos e produtos agrícolas. São exemplos de ativos biológicos, são exemplos de produto agrícola e, posteriormente, os produtos resultantes do processamento após a colheita. O que é isso aqui? Ativos biológicos, animal ou planta vivos. Tudo isso aqui tem a sua vida. Após a colheita, após a cessação da vida desse ativo biológico, nós temos o produto agrícola. Por exemplo, do carneiro. Cessou a vida do carneiro, não é mais um ativo biológico. O produto agrícola passa a ser a lã. A plantação de árvores para madeira. Aqui, que eu citei para vocês que não é uma planta portadora, porque ela não está fornecendo frutos aqui, produtos. O produto em si é ela própria, a própria árvore, que depois de abatida se transforma num produto agrícola, árvore abatida. Enquanto ela está viva, ela é um ativo biológico, depois ela é um produto agrícola. E aí o que diferencia isso, né? Porque, por exemplo, uma árvore frutífera, a árvore em si, ela é um ativo imobilizado. A árvore em si é um ativo imobilizado. O fruto dessa árvore, sim, aí é um estoque de produto agrícola. Então, a árvore é avaliada, é mensurada como um ativo imobilizado, lá ao seu custo, menos depreciação, amortização, exaustão. E o fruto dessa árvore frutífera, aí sim é um produto agrícola e é mensurado ao valor justo de acordo com a NBCTG 29. Então, aqui é uma planta portadora. A plantação de árvore em si, a árvore para madeira em si, não é uma planta portadora. E ela é avaliada a o valor justo de acordo com essa norma. Inclusive o seu produto também. Então, apesar de todos esses exemplos aqui, além desses exemplos aqui, a norma diz o seguinte, que algumas plantas, por exemplo, arbustos de chá, videiras, palmeiras de dendê e seringueira, geralmente atendem à definição de planta portadora e estão dentro do alcance da NBCTG 27, que trata de ativo imobilizado. Então, o mesmo exemplinho que eu dei aqui, a videira, por exemplo. A videira é uma planta portadora. Ela em si não é avaliada ao valor justo, não é mensurada ao valor justo, ela é mensurada de acordo com o custo para a formação dessa videira. Então eu tive lá um custo, depois chegou no momento da produção, eu vou começar a ter a depreciação desse custo, porque ele é um imobilizado. Mas o produto dessa videira, a uva colhida, no momento da colheita, é mensurado ao valor justo. O que mais diz a norma? No entanto,
O produto da planta portadora, por exemplo, folhas de chá, uva, está dentro do alcance da 29. Que foi o que eu disse? É uma planta portadora, mas o produto dela é avaliado, é mensurado ao valor justo de acordo com o NBCTG 29. Aqui é o valor justo e por ser uma planta portadora é mensurada registrada no imobilizado e mensurada ao custo. O que diz ainda a norma? Esta norma não trata do processamento dos produtos agrícolas após a colheita. Aqui, processamentos após a colheita. Como, por exemplo, processamento de uvas para a transformação em vinho. Então, o que isso significa? Que eu tenho a planta portadora, que é um ativo imobilizado da minha empresa. O fruto dessa planta portadora é um produto agrícola, aí sim mensurado ao valor justo de acordo com essa norma. Aí, posteriormente, o processamento dessa uva que vai se transformar em vinho já não condiz, já não diz respeito mais a essa norma. Aí já é lá a norma que trata de estoque. Então veja, aqui nós temos 3 normas diferentes para tratar de uma planta. Aqui a planta portadora, que é considerada um ativo imobilizado. Depois a uva colhida, que é considerada um estoque, mensurado ao valor justo no momento dessa colheita. Posteriormente, a transformação, aí já é a norma que trata de estoque, que aí é mensurada ao custo ou valor realizável líquido. Isso aí estuda-se lá na norma de estoque. Custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor. É isso o que a norma diz aqui, que esta norma não trata de processamento dos produtos agrícolas, ou seja, o processamento não é ao valor justo. O processamento já é lá a norma que trata de estoque, custo ou valor realizável líquido, dos dois, o menor. Como se dá a contabilização, então, dessa cultura permanente? Então, vamos lá. No caso de cultura permanente, os custos necessários para a formação da cultura serão considerados ativo não circulante imobilizado na conta denominada planta portadora. O que nós tínhamos visto até aqui? A cultura temporária. Os custos necessários para a formação da cultura temporária eram registrados numa conta de ativo biológico, cultura em formação, lá no nosso ativo circulante. Porque ela ia se realizar dentro de 12 meses, dentro de um ano, dentro do exercício. Por isso ela era uma cultura considerada uma cultura temporária. E por isso os custos para a formação estavam naquela conta de cultura temporária em formação. E aí depois da colheita nós vimos que da cultura temporária em formação ela passou para a conta produtos agrícolas e aí passou a ser um estoque. Aqui a diferença é que a cultura permanente ela está no ativo não circulante imobilizado. Lá estava no ativo circulante, a cultura temporária. Agora, a cultura permanente é considerada um imobilizado e na conta denominada planta portadora, como diz a norma NBCTG 29. Então, os principais custos para a formação dessa cultura permanente são adubação, formicidas, forragem, fungicidas, herbicidas, mão de obra. Toda mão de obra para a formação dessa cultura é registrada no imobilizado. Os encargos sociais também. Manutenção, arrendamento, o seguro da cultura também é um custo para a formação dessa cultura e também é registrado no imobilizado. Não é uma despesa, o seguro é um custo para essa formação de cultura. Preparo do solo, serviços de terceiros, sementes, muda, irrigação, produtos químicos. A depreciação, como nós estudamos na cultura temporária, ela se encaixa para as duas culturas, tanto a temporária como a permanente, por se tratar de equipamentos utilizados na cultura. Então, a depreciação referente, por exemplo, ao trator, que trabalhou lá na cultura temporária, que nós estudamos, ou na cultura permanente, a depreciação desse trator é um custo relacionado a essa cultura. Então, no nosso caso, esse custo da depreciação vai ser registrado, contabilizado no ativo não circulante imobilizado. E essa é a referência
disso aqui que nós acabamos de estudar, lá do professor Marion, de 2020. Então, a NBC-TG 27, ela reforça aquilo que nós vimos até aqui, dizendo que o seguinte: a classe de ativo imobilizado é um agrupamento de ativos de natureza e uso semelhantes nas operações da entidade. Aí a norma diz o seguinte: são exemplos de classes individuais. Então, nós estamos acostumados a olhar lá no ativo imobilizado e vermos terrenos, terrenos e edifícios, máquinas, navios, aviões, veículos a motor, móveis e utensílios, equipamentos de escritório dentro do imobilizado. E a inovação aqui é que plantas portadoras também é considerado um ativo imobilizado, como eu já disse para vocês. Então, aqui a própria norma que trata de ativo imobilizado diz que as plantas portadoras são um ativo imobilizado. E diz ainda: plantas portadoras devem ser contabilizadas da mesma forma de um item do imobilizado construído pela própria entidade, até o momento em que o ativo esteja no local e em condições operacionais pretendidas pela administração. Então, todos os custos para a formação desse ativo imobilizado, dessa planta portadora, desse pé de laranja, por exemplo, desse pé de limão, que é um imobilizado, todos os custos até o momento em que o ativo imobilizado esteja no local e em condições operacionais, é lançado lá no imobilizado plantas portadoras. A partir do momento em que o fruto vai ser colhido, o produto agrícola dessa planta portadora vai ser colhido, aí já é considerado um estoque. Mas enquanto é a planta portadora, é um ativo imobilizado. Isso é o que traz a norma que trata de ativo imobilizado para nós sobre planta portadora. Então vamos lá, vamos ilustrar o que foi dito. Nós tínhamos culturas temporárias aqui dentro de circulante, como nós já estudamos no primeiro bimestre, na unidade 1. Agora, a cultura permanente é considerada uma planta portadora e está dentro do ativo imobilizado. Essa é a diferença lá da cultura temporária e da cultura permanente. Porque a permanente, ela produz para mais de um exercício, então ela está no imobilizado. E nós tínhamos aqui a cultura temporária dentro do circulante. E agora a cultura permanente é dentro do ativo imobilizado. E aí o que nos diz a norma? Os custos para a formação da cultura são acumulados na conta cultura permanente em formação. Aqui é a doutrina, aqui é o professor Marion que está dizendo, não é a norma. Então, os custos para a formação da cultura são acumulados na conta cultura permanente em formação. Assim como nós tínhamos a cultura temporária em formação, só que a temporária era no circulante, o permanente em formação é no imobilizado. Então, dentro da conta cultura permanente em formação, há subcontas que indicam especificamente o tipo de cultura. Então, eu tenho lá no meu ativo imobilizado cultura permanente em formação, lógico que eu vou identificar qual é a cultura que eu estou me referindo. Então, cultura permanente em formação, aí embaixo uma subconta café, pastagem, florestamento, guaraná, seringueira, etc. Para identificarmos qual cultura que está dizendo respeito. Então, um exemplo aqui de razonete. Enquanto eu estou formando essa cultura permanente, enquanto estou formando lá o pé de laranja, o pé de limão, o pé de café, os custos são registrados dentro dessa conta. Cultura permanente em formação, ativo não circulante. Terminei a formação dessa cultura, está apta a produzir os frutos, aí eu faço a baixa nessa conta de cultura permanente em formação e transfiro para planta portadora. Já não está mais em formação, já é uma planta portadora. Ambas dentro do meu ativo não circulante, ambas no imobilizado. Como fica? Então, enquanto eu estou formando essa cultura, eu tenho essa conta, cultura permanente em formação, todos os custos aqui lançados. Posteriormente, terminei
a formação da cultura, então eu faço esse lançamento zerando essa cultura, transferindo para a planta portadora. E a planta portadora fica aqui dentro do ativo imobilizado. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje, então. É uma aula mais conceitual. Iniciamos alguns conceitos para passar para vocês, para posteriormente nós iniciarmos a contabilização, a forma como nós fizemos já no primeiro bimestre, lançando em razonetes, elaborando balanço patrimonial, demonstração de resultado, etc. Então foi mais uma aula conceitual essa. E para a gente fixar alguns conceitos que foram vistos aqui, vamos fazer alguns exercícios. Bom, cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma cultura temporária anual, cultura em erradicação, cultura permanente ou cultura flutuante. Nós vimos que a cana-de-açúcar é uma cultura permanente. Ela produz para mais de um período. Ela não é aquela cultura temporária em que fica restrita ao ano, a um período, a um exercício, por exemplo, o milho, em que você planta, depois você colhe e aquela cultura termina. Você tem que fazer um novo plantio para ter uma nova cultura. Cana-de-açúcar não. A gente planta e tem uma média entre 4 e 5 anos de produção. Então, passou de um ano de produção, já é considerado uma cultura permanente. Então, cana-de-açúcar é uma cultura permanente. E em sendo uma cultura permanente, nós vamos ver aqui no item 2. Não vou adiantar a resposta. Deixa eu só anotar aqui que é uma cultura permanente, letra C. Então, nós vimos que a cultura permanente é informação, é classificada onde? A cultura permanente é informação, ela é classificada no imobilizado, diferente da cultura temporária que a gente tinha visto já. Cultura temporária, ela é classificada no ativo circulante, porque ela vai se realizar dentro de um exercício. Você planta e você colhe dentro de um exercício social, dentro de um mesmo período. Dentro desse período já fica esse produto no meu estoque. E o estoque é uma conta do ativo circulante. Isso é básico para nós sabermos que o estoque é uma conta de ativo circulante, se realiza dentro dos 12 meses da data do balanço. E o imobilizado é uma conta de ativo não circulante. Ok? Então, cultura permanente é ativo imobilizado. Letra C também. Tanto informação, tanto quando você está formando a cultura ainda, ela já é classificada dentro do imobilizado, todos os custos já vou jogando dentro do imobilizado para formar essa cultura, e depois que eu formo essa cultura, ela se transforma em planta portadora, também permanecendo dentro do ativo imobilizado, porém já não está mais em formação, já está produzindo. Número 3. Cultura temporária em formação. Aqui é só para nós fazermos uma comparaçãozinha, porque a cultura temporária não foi da aula de hoje, mas foi da unidade número 1. Nós já vimos. Então, a diferença de temporária para permanente é que a temporária fica no estoque. Estoque, ativo circulante. Então, a nossa letra A. Perceberam? Cultura temporária fica no estoque, porque ela tem um período curto, ela tem um período anual para a formação do produto. E a cultura permanente, ela fornece o produto por um período mais longo, por isso que ela está dentro do imobilizado. Perfeito até aqui? Terminando, número 4, cultura permanente formada é considerada, bom, se a permanente em formação era ativo imobilizado, a formada também é imobilizado. Os custos que estavam sendo jogados dentro da cultura em formação, quando ela se forma, ela só transfere de conta, porém dentro do imobilizado, ativo não circulante. Então, letra C,
Cultura permanente formada é um ativo imobilizado. E por último, não são consideradas plantas portadoras. Não são consideradas plantas portadoras. Plantas portadoras é aquela que é utilizada na produção ou no fornecimento de frutos por mais de um período. Então, depois que a cultura foi formada, viram ali no último slide, ela estava em formação dentro do ativo imobilizado. Depois da formação, eu transfiro daquela conta cultura em formação para uma conta plantas portadoras, ainda dentro do ativo imobilizado. Então, de toda forma, a cultura permanente é ativo imobilizado. Enquanto ela está sendo formada, depois que ela se formou, ela transfere para a conta plantas portadoras. E a planta portadora produz frutos por mais de um período. Então, vamos lá. Árvore frutífera, uma laranjeira, um limoeiro, ela produz por longos períodos a laranja, o limão. Então, a árvore frutífera é uma planta portadora. A árvore em si é considerada uma planta portadora. A laranja, o fruto, o limão, fruto, é considerado aí já um estoque, um produto dessa planta portadora. Coisas distintas. Aí, esse produto vai ser lá no meu estoque. A videira produz a uva. Então, por longos períodos, a videira produz a uva. Então, a videira é uma planta portadora e a uva é um produto agrícola dessa planta portadora. Então, a videira também é uma planta portadora. Seringueira, da mesma forma, é uma planta portadora. E a plantação de árvores para madeira? A plantação de árvores para madeira não é considerada uma planta portadora, porque a própria planta é o produto. A própria árvore, quando ela chegar numa maturidade para ser arrancada, para ser cortada, ela vai ser transformada em madeira, ela vai ser o próprio produto. Então ela não é uma planta portadora, ela não está ali para produzir fruta, ela está ali para produzir a madeira, que é ela própria, a própria árvore. Por isso ela não é considerada uma planta portadora. Nosso gabarito, então, para deixar registrado, letra A. Bom, terminamos aqui essa aula mais conceitual para depois, aí sim, nós voltarmos a contabilizar, a entender os custos, a forma de mensuração. Então eu agradeço aqui a paciência, a aplicação de vocês nos estudos. Peço que continuem e até uma próxima aula, se Deus quiser.